E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu quero falar um pouco e até mesmo mostrar as ligações desse dispositivo de segurança. Esse aqui que é chamado de trava eletromagnética. Ele é muito utilizado em portões aonde vai aquele automatizador, né? Ou seja, o motor para portão eletrônico. O dispositivo é bem necessário para a questão de segurança. A única coisa que eu peço aí, por favor, pessoal, para me ajudar é que dê um like no vídeo e se inscreva no canal para ajudar. Tem muitos vídeos nessa área aí de segurança eletrônica, automação. Enfim, tem muitos vídeos aí na área, tá bom? Esse dispositivo aqui ele é bem comum. Hoje, em virtude dos roubos, o pessoal tenta forçar o portão, principalmente o portão basculante, pelo lado inferior, e ele para tentar arrombar o portão. Aqui eu tenho um exemplo de uma porta basculante, e a parte mais delicada são essas frestas aqui, ó, e a parte de baixo, onde o pessoal vem e força com alguma coisa aqui, ó, até com a mão, e acaba puxando isso aqui com muita força no meio ou em qualquer uma das pontas e acaba estourando a porta, amassando e acaba entrando, porque o braço do motor ele fica mais ou menos nessa altura, bem na metade da porta. Então aqui que está a pressão principal, embaixo não tem muita pressão, então o local mais indicado para instalar ela é aqui embaixo, é aqui na parte de baixo onde o pessoal vai fazer a força, ou nesse lado ou no outro. Então é o local mais indicado para pôr a trava. Então a gente usa esse dispositivo aqui e esse outro que vai soldado, e ele serve como uma trava, um acessório a mais que evita que puxe ali pelo lado de baixo da porta, né, da folha, por exemplo. Então eu vou mostrar aqui alguns detalhes, eu vou dar umas dicas bem interessantes da questão da instalação mesmo na placa, que é bem interessante porque muitos desconhecem e acaba tendo problema em campo. Eu vou mostrar essa aqui porque é a única que eu tenho aqui no momento. Não estou fazendo propaganda nenhuma, tá, pessoal? É a única que eu tenho. Mas todas elas trabalham de forma similar. Então ela vai em conjunto com o motor. Essa aqui vem uma plaquinha que é chamada de temporizador. Então essa plaquinha vai ligado lá no motor e a trava vai ligado aqui nessa plaquinha. Depois eu vou mostrar como e porquê disso. Então tem essa outra parte mecânica que é onde vai o pistão propriamente dito aqui, ó, para aumentar o nível de segurança. Isso aqui vai soldado ou parafusado lá na parte, na estrutura metálica. Existe também uma chavezinha. E para que serve essa chave? Serve para você poder abrir manual na falta de energia elétrica. Imagine que faltou energia, independente do motivo, tu precisa abrir o portão. O próprio portão já dá suporte lá para você deixar no manual, travando o braço dele. Ou se for deslizante, ele também tem a trava, onde você trava e destrava, obviamente. Então esse aqui com a chave, ó, consegue liberar para poder sair da sua casa e residência, condomínio, enfim. Então essa chave serve para isso. Ele tem dois fios aqui, que é onde é alimentado. Existe tanto para 127 volts como 220. Nesse caso, essa aqui é para 220 volts, porque é a tensão de trabalho aqui da minha região, em Santa Catarina. Então essa aqui é a tensão de trabalho dela. Então eu vou mostrar também ali como é que faz a ligação no motor. Não vou fazer muita propaganda porque não é patrocinado. E para que serve essa plaquinha? Antigamente a gente ligava direto em cima na saída da bobina, no comum da bobina do motor e na abertura, claro, porque ela só tem que acionar quando vai abrir o portão, né? Então a gente ligava direto em cima. O que acontece? Imagine um portão que vai ficar lá 1 minuto abrindo. Ela ficava 1 minuto energizada, acabava queimando muito, aquecia demais a bobina e acabava queimando. Até existem os modelos hoje assim, mas não é mais aconselhado utilizar. Eu vou falar mais para frente do porquê. Então o fabricante, inteligentemente, fez uma plaquinha. Você liga direto aqui a trava nessa plaquinha e aqui vai lá na bobina, mas não é aconselhado ligar na bobina, tá? Eu vou falar por quê. O que acontece? Quando você aciona o motor, ele vai mandar a tensão elétrica aqui, logo vai acionar através de um relé, alimentou. Porém, ela vai ficar em torno de 5 segundos, destravou, depois de 5 segundos, ela libera de novo, porque existe uma mola lá, eu vou abrir isso aqui e vou mostrar a parte interna, existe uma mola forçando para ela voltar. Então ela fica basicamente 5 segundos ali energizada, e depois ela corta a alimentação elétrica aqui, a tensão elétrica, e não fica forçando a bobina da trava. Uma solução bem inteligente, né? Porém, ainda existem as que não utilizam essa plaquinha. Dê preferência a essas que têm a plaquinha com o temporizador. A única coisa que você precisa é ligar um fio elétrico de 2 por 1,5, porque são 2 vias, né? Um PP ou até mesmo um fiozinho paralelo para alimentar. Isso aqui você deixa lá dentro da placa, junto com a placa. Eu aconselho deixar junto com a placa, lá na central de comando do motor, e levar a fiação até onde vai ficar a trava. Eu vou mostrar mais ou menos aonde, qual é o ideal para se fixar ela no portão ali. Então, qual é o melhor local para fixar, para parafusar ou soldar ela? Na parte móvel ou na parte fixa? Na parte fixa, com certeza, pessoal, porque se tu pôr na parte móvel, pode ser que, ó, pino por algum motivo não destrave, enfim. E tem muitas brechas que depois eu vou mostrar. Então o mais certo é pôr nesse lado aqui, ó, bem aqui, por exemplo. Essa outra parte é que vai aqui, ó.
Daí calcula a distância bem certinho, né? Então essa parte vai aqui na folha e esse aqui vai na parte fixa. Porque é mais fácil de você parafusar. Você pode até reforçar um suporte, uma chapinha, que é o que eu faço aqui. Fica mais fácil de tu levar a fiação aqui, a rede elétrica, até no motor, onde vai ficar a plaquinha temporizada. Então aqui é o melhor local. E quanto à altura, pertinente à altura é o seguinte. Como a ideia é dificultar, o pessoal puxe por baixo aqui e estoure a porta o mais baixo possível. Porém, se tu deixar bem no limite, o que acontece? O que já aconteceu por experiência aí. O pessoal vai lavar o piso com jato, aquela coisa toda, fazer limpeza, que é natural, e acaba que entrando água aqui, danificando parte mecânica, a própria chave aqui. Então eu aconselho no máximo uns 10 centímetros de altura, assim ó, 10, 15 no máximo. Mais que isso você já compromete um pouco, porque ainda o pessoal vai conseguir forçar bastante lá embaixo. Então uns 10, 15 centímetros aqui ó, é o ideal, a altura. Tem gente que gosta de instalar nos dois lados da porta. Porém, aí você vai precisar de uma plaquinha com canal duplo e puxar duas redes dos dois lados. Mas tem como fazer, você reforça mais a segurança. Então o lado aí você escolhe. Eu costumo, para questão de infra, deixar do mesmo lado onde já está o motor. Alguns preferem ter duas, por questão de segurança. Aí você só tem que usar duas plaquinhas, ambas de canal duplo, para alimentar ali as travas eletromagnéticas. Altura 15 centímetros e desse lado. Por quê? Se tu pôr ela aqui, ó, veja que o limite é isso aqui. Tá vendo que o pistão fica, não sei se tá conseguindo ver por causa da luz, mas ele fica bem no buraco aqui na fresta. O que acontece? O pessoal vem com a serrinha de cortar ferro e atora, já aconteceu, atora o pistão. Beleza, cadê a segurança? Então olha só o tamanho da brecha. Essa porta aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ó, nesse cenário, tem 1 centímetro. Tem muita luz agora, mas tem 1 centímetro aqui, ó. Cabe um dedo tranquilamente. Imagine uma serrinha. Só consegue cortar aqui com uma facilidade tremenda e abrir a trava, a porta. Aí não adianta muito, né? Então essa parte do pistão da trava fica aqui. E essa outra parte vai ficar aqui, ó. Tu reforça, se tu achar isso aqui inseguro, tu reforça com a chapinha. E como que é feita a ligação? E qual deve ser a maneira correta de se ligar lá no motor? Eu vou mostrar o motorzinho aqui, independente do fabricante, você pode seguir esse padrão, tá? Para mostrar aqui na bancada, eu vou usar o meu motorzinho que eu tenho de teste, que é um motorzinho deslizante, mas é a mesma coisa pro basculante, porque as placas são as mesmas. Esses motores são motores normais, não são trifásicos, e eu vou falar um pouquinho da consideração sobre o trifásico e sobre esse aqui também. Então veja, eu já tenho ligado aqui a rede elétrica, os 3 fios do motor e o capacitor normal. E fim de curso, uma ligação normal que você vai encontrar em qualquer cenário aí, residencial, condomínio, empresa. Então olha só pessoal, lembra que eu falei que existem umas bobinas, algumas travas que a gente liga direto aqui na bobina? A gente só tem que descobrir qual é o comum e qual é a bobina de abertura, porque ele só vai atuar a hora que o portão tá abrindo, né? Quando ele vai fechar, ela já tem um mecanismo com mola ali que ela retrai automaticamente e trava, então não precisa se preocupar. Então tem que descobrir qual delas que é a bobina de abertura. Porém, preste bem atenção, aqui já vai uma dica importante de segurança. As placas mais antigas não existiam aquele serviço que a gente chama de rampa. O que é a rampa? A rampa nada mais é que a diminuição da potência do motor quando ele está começando a abrir ou começando a fechar. Então ele vai atingir a velocidade máxima. Vamos imaginar que 30 centímetros antes dele fechar, ele começa a reduzir abruptamente até encostar no fim de curso para não dar aquela pancada no final. Então isso é a rampa de arrancada, a rampa de partida, né, de aceleração, tanto na abertura como no fechamento. Quando se liga aqui a trava eletromagnética em paralelo com a bobina, ela vai sofrer também a questão da alteração da rampa, porque o relé chaveia o sinal em cima, porém ele passa em série com um transistor. Tá aqui, ó, não sei se vai conseguir ver porque tá escuro. Esse aqui é um tiristor. Tiristor são os transistores da família de potência, nesse caso aqui é um triac, e ele que controla a senoide que vai para o motor. Então ele começa a cortar a senoide, logo ele vai reduzir abruptamente a potência do motor, logo tu vai afetar o funcionamento de trabalho da trava eletromagnética. Então assim, ó, é importantíssimo que você não ligue direto como se fazia antigamente, não ligue, a menos que a placa não tenha rampa, aí você pode ligar tranquilamente, senão não ligue direto. E hoje a maioria das centrais, né, ou placa, existe rampa. Então como resolver esse problema? Existe como, porém você vai precisar de mais um acessório, um módulo. Então eu nem vou fazer o exemplo ligando direto aqui, pessoal, porque eu não vou recomendar isso, porque pode dar problema aí, pode ser que ela não consiga destravar, ainda mais se lá na tua instalação tiver dando uma pressão maior que o normal, porque a hora que ele vem fechando, ele vai encostar aqui, ó, chegou aqui, pam, travou o pistão. Porém, se ele tiver com a pressão aqui, ó, que é natural devido ao tempo, batidas no portão, o próprio morador bate,
Então com o tempo esse material ele vai dilatando, ele vai até alterando ali o seu formato devido a, como eu já falei, batidas e uma série de coisas. A própria estrutura começa a ceder, então se ele estiver forçando aqui, ele vai precisar de mais corrente. Ele já tem um pico aqui de consumo de aproximadamente 3 amperes, então ele vai precisar de mais corrente. Como está ativado a rampa, isso vai alterar o ciclo de trabalho da trava, então não se deve ligar direto na bobina, mesmo usando a plaquinha temporizadora. Então como que a gente resolve isso? Como resolver? Cada fabricante ele tem aqui uma plaquinha de acessórios. Nesse caso eu estou mostrando aqui uma placa da Garin, que esse motorzinho aqui é da Garin, antiga Unisystem. E eles possuem essa placa aqui, que é um módulozinho opcional de 8 funções. Até eu já tenho um videozinho sobre ela e eu vou deixar o link na descrição. Então essa aqui já é uma placa que dá pra gente ligar vários acessórios aqui, como eu já mostrei. E um deles é a trava. Então o que eu faço? Eu só seleciono a trava. Eu tenho um conector próprio aqui, ó, aonde se conecta diretamente na placa. Olha só. E eu não preciso utilizar nada aqui. Todas as placas, pelo menos as mais recentes, ela tem. Porém eu trouxe uma mais antiga aqui que ainda não tem. Isso aqui é uma versão bem antiga, aí que você não tem essa saída para essas 8 funções. Mas ela tem outras opções aqui, ó, também. Existem umas plaquinhas com relé que você pode usar, por exemplo, na opção sinaleiro. Tem como fazer também essa jogada. E essa aqui tem o trick também da rampa, ó, que a gente costumava chamar de embreagem antigamente. O pessoal chamava de embreagem. Então essa outra plaquinha aqui, ó, da Garin, já tem também, ó, OP.8F, que é esse mesmo conector aqui, ó. Então eu já conecto aqui. Automaticamente, ele reconhecendo o percurso, ele já sabe quando que o portão está abrindo. Ele vai acionar automaticamente o relé aqui, vai acender o LED e depois de alguns segundos, 5 segundos no máximo, ele desliga. Então ele já serve como temporizador também. Mas de qualquer forma a gente usa ainda a plaquinha temporizadora do próprio fabricante aqui da trava eletromagnética. Então eu vou mostrar a ligação de forma correta com essa plaquinha. Não vou demonstrar ligando diretamente ali na bobina. Eu vou demonstrar aqui, eu vou alimentar o motor. Ok. Então aqui está o relé. Eu vou acionar com o controle remoto. Veja que ele acionou para um sentido e não acendeu o relé. Vou desligar, vou acionar no outro sentido. E veja que ele não acendeu o relé, porque ele não reconheceu o percurso. Olha só, isso aqui que é a rampa, ó. Ele está tentando reconhecer o percurso porque ele estava fora da energia. Eu vou simular com o imã aqui, ó. Desligou. Agora eu vou acionar no outro sentido. Pã. Agora é para ele ter reconhecido o percurso. Olha só. Acendeu o LED. Fica alguns segundos e desliga. E ele continua. Então para ele, nesse sentido, daqui para lá é a abertura. E aqui é o fechamento. E olha que no fechamento ele não acendeu. Caso esteja invertido, tá ligando ao contrário, uma das opções mais fáceis que tem, algumas placas têm o jumper de reversão. Você pode reverter por um jumper, você já resolve. Outras você vai tirar da energia e vai trocar a bobina de abertura pelo de fechamento, mas não pode esquecer de inverter os fim de cursos também, porque vai inverter todo o sentido e toda a lógica do motor. Aí você já resolve o problema, fazendo só essa intervenção, invertendo uma bobina pela outra. Aí já resolve. Nesse caso aqui, como não tem um portão aqui, tanto faz quem é abertura ou fechamento. Mas veja que um lado ele acende o LED, nesse caso não acendeu, porque ele entende que está fechando. Então veja que se acionar desse lado, ele vai acender o LED. Então aqui ele está abrindo. Agora, mesmo usando esse acessório, e eu vou ligar a plaquinha temporizada aqui, e a trava eletromagnética na plaquinha temporizada, eu preciso ter energia elétrica de qualquer forma. Só que eu não vou pegar aqui das bobinas, eu vou pegar direto da rede de entrada. Então nesse momento tem que tomar muito cuidado, porque é muito perigoso, eu não posso me responsabilizar. Cada um aí desliga o relógio, toma os seus cuidados necessários para você poder fazer essa ligação. Eu vou tirar da tomada aqui e eu vou usar um cabinho. Aqui pode ser um cabinho de... O ideal é um cabinho de 2,5, 2 por 2,5, para não ter problema, certo? Pode ser paralelo, pode ser flexível, individual, tanto faz. Eu vou sair com essa rede elétrica que pode ser 127 ou 220 volts e eu não vou ligar os dois aqui. Eu vou mostrar como que eu vou fazer essa ligação aqui bem passo a passo. Primeiro passo, então eu vou fixar essa trava no local, como eu já mostrei, o melhor local. E vou pôr uma canaleta, um eletroduto, algo para proteger esses cabos. E tem esse cabinho branco e preto. E eu vou puxar esse cabo paralelo até aonde vai ficar essa plaquinha temporizada. E veja que aqui já tem os cabinhos branco e preto, né? Então aqui não tem polaridade por ser alternado, mas eu respeito essas cores. Claro que você tem que fazer uma conexão bem boa aí, né? Aqui eu vou fazer essa conexão local aqui sem puxar muito cabo. Mas o cabo eu te recomendo 2 por 2,5.
que é o ideal. Eu já vi casos aí que eu nem vou citar, absurdos, né? Mas nem vou falar aqui para não dar ideia. Antes que falem qualquer coisa, 2 por 2,5. Tá bom, pessoal? Beleza, eu ligo simplesmente assim. Claro que eu vou isolar. Imagine que vai dar 1 metro de rede, 2, 3, 4, 5, não importa. Eu vou puxar esses cabos e vou ligar branco com branco, preto com preto. E claro que eu vou isolar isso aqui. Depois, o segredo tá aqui, ó, nesse amarelo e vermelho. Antes de eu ligar, até vou abrir essa plaquinha para mostrar como é que ela é. Aproveitei para fazer esse vídeo que tá chovendo lá, tá trovejando, tá bom para dormir. Olha só como é que é. A gente tem um relézinho, aqui tem um capacitor, porque isso aqui é para fazer uma fontezinha de 12 volts, uma fonte sem transformador. Tem muito esqueminha na internet aí. Então o pessoal faz para alimentar o relé, porque esse relé aqui, ó, é de 24 volts. Então você consegue fazer fonte para 12, para 24. Então o comum e o normalmente aberto é que vai retornar aqui. Se tu notar, por exemplo, ó, o branco está em comum com o amarelo. Pode ser o fase, por exemplo. E o neutro vem aqui no vermelho. Aí retorna em cima da bobina aqui através do relé. Então veja que é uma plaquinha bem simples. Essa é a plaquinha temporizada. Ela já vem aqui através desse arranjo aqui de capacitores e resistores, diodos aqui. Ela já vem com tempo fixo de fábrica. Então aqui não tem microcontrolador, não tem nada, nem um LM555, nada. Só através desses arranjos aqui ela já mantém um determinado tempo a bobina acionada do relé. Vou fechar isso aqui de novo porque pode dar choque. Eu recomendo deixar essa plaquinha aqui próximo da central do portão. Alguns portões basculantes, principalmente, que é onde mais se utiliza essas travas, tu vai ver que ela cabe dentro daquela caixinha plástica de proteção. Vou organizar bem aqui, ó. Porém, essa aqui já não cabe. Então, eu te aconselho você ou deixar os dois separados, veja que elas são isoladas. Essa do lado lá parafusa na própria parede. Vai ficar assim, ó. O cliente não vai reclamar da estética. Se ele reclamar, você pode pegar uma outra caixinha plástica e esconder isso aqui dentro. E aqui que você liga ali na placa. Então, ó, as duas vêm com as caixinhas plásticas, porém não são vedadas. Você não pode deixar isso aqui no tempo, na chuva, que vai dar caca. Pode ver que já tem um buraco aqui, ó. Aqui também não é 100% vedado. Aí tu vai sair com dois cabos daqui. Um deles você vai ligar aqui no relé. E o fase neutro, tu vai sair com dois cabinhos daqui, que eu vou mostrar, e vai vir aqui também. Só que não liga os dois nos relés. Como a trava precisa de fase neutro, eu vou providenciar com esse cabinho aqui, um fase e um neutro. Então eu já vou aproveitar que temos aqui o fase e o neutro do motor. E eu vou fazer uma derivação aqui. Aí como que tu vai fazer aí? Faz da melhor forma. Você pode usar um conector de derivação. Vocês podem usar terminais vagos ou do tipo vago. Enfim, como ficar melhor. Eu gosto de fazer assim, ó, para ficar bonita a coisa. Eu vou retirar aqui. Sempre lembrando de desligar a energia elétrica. Esses vagos, por exemplo, é para 3 saídas. Então eu posso entrar aqui, ó, por exemplo, desencapar uma parte maior aqui, ó. Você só tem que comprar ele pro diâmetro correto, né? Então eu posso inserir aqui, ó, e travar. Olha só, ficou bem preso. Vamos imaginar que esse aqui é o neutro. Eu vou pegar aqui um dos meus fios do cabo paralelo. Eu vou escolher qualquer uma das vias aqui desse meu cabo paralelo. Vou desencapar também, aproximadamente 1 centímetro. O bom desses terminais, conectores, é que você não precisa nem usar nem fita isolante, nada. Olha só, encaixar lá, pã. Agora eu só preciso fazer uma terceira derivação, que é para continuar alimentando o meu motor, né? E eu vou fazer a mesma coisa para esse outro, só que com fase. Ok. Então agora já estou com neutro e fase. E os dois fios neutro e fase que vai aqui pro módulozinho de acessórios. Só preciso então retornar com neutro e fase aqui para a plaquinha do motor. E esse cabo branco paralelo, eu vou puxar até onde vai ficar a minha plaquinha. Se ficar próximo, vai pouco cabo. Se não, a quantidade que for necessário. Nesse caso, como eu vou deixar bem do lado, eu vou cortar aqui um pedacinho pequeno só. E já vou fazer a derivação aqui, só para alimentar o motor. Vou aproveitar essa outra conexão aqui do vago que sobrou. Fase e neutro. Agora eu desencapo e uso para alimentar aqui, ó, a placa. Desencapo a outra ponta. Agora eu alimento a central. Ok. E olha só como é que ficou aqui. É uma gambiarra? Pode até ser, mas é uma gambiarra bem bonita. Então esses conectores vago, não é propaganda também, pessoal. Hoje ele otimiza muito, facilita muito as conexões e as ligações. Evita de a gente estar fazendo gambiarra com fita isolante. Fica outro serviço, outro acabamento.
Aí só tem que deixar ele aqui, ó, já fica ele isolado, não corre o risco de fechar um curto, tacar fogo em tudo. Já tá resolvido aqui pra gente essa parte. Agora a questão é fazer o que com esse outro cabo paralelo? Saiu daqui, ó. A gente só fez uma derivação. Imagine que a gente fez uma extensão. Então a gente vai vir até onde tá o módulo e tá o temporizador. Então veja que não tá isolado ainda. Eu tô fazendo aqui em tempo real pra gente poder ir analisando como é que vai ficar. O que que eu vou pegar? Vou pegar, por exemplo, o cabo, pode ser o cabo amarelo mesmo. E eu vou ligar em comum com qualquer um desses dois cabos que vem lá do fase neutro. Mais uma vez ressaltando, cuidado com a eletricidade, tudo desligado. Então eu vou desencapar aqui, ó. Desencapar um pedaço maior. E agora eu vou fazer a emenda desse amarelo com um dos dois que vem de lá. E a melhor forma de fazer é assim, ó. Nada daquele rabinho de porco. Vai fazendo assim, ó. Se você quiser estanhar, pode estanhar. Quiser não estanhar, também não precisa. Se quiser usar um outro tipo de terminal aqui, vago, ou qualquer um outro de derivação, você pode. Eu não vou usar terminal vago aqui para mostrar que é possível fazer assim, dessa forma, sem problema nenhum. Depois eu vou isolar. Aí sobrou o vermelho. O vermelho, se a gente olhar aqui nessa plaquinha, esse módulo opcional, lembrando que cada fabricante de cada central, ele tem o seu módulozinho, a sua plaquinha, é só procurar. Existe o normalmente aberto 1, C1 e NF1. Aqui seria NA2, C2 e NF2. Por quê? Lá na hora de mostrar como era instalado na porta, eu falei que a gente pode acionar até duas travas eletromagnéticas. Porém, ou a gente precisa de uma plaquinha dessa com canal duplo, ou uma segunda plaquinha dessa ligado em cascateamento aqui, ó. Então essa aqui, na verdade, ela poderia ter até dois canais, porém ela veio preparada só para um, tá? Então aqui a gente vai usar só isso aqui mesmo. Esse aqui eu vou usar no normalmente aberto, que ele vai dar o pulso de tensão quando for necessário pelo tempo correto. E vou parafusar, então veja que simples. Ok, não vou usar o NF, é o NA. O outro, daquele cabinho paralelo, eu vou desencapar. E esse sim, não posso deixar muito excesso, muita sobra aqui, dá curto. Sim, ele vai no comum aqui, ó, ou C1, comum 1. Se tivesse duas, e a gente ia replicar a mesma ligação aqui da segunda trava, segundo burner, que seria referente ao segundo relé. Nesse caso é só uma mesmo. Olha só, pessoal, nesse cenário, quem vai jogar a tensão elétrica em cima da trava vai ser essa plaquinha. Porém, ela vai jogar antes na placa temporizada do próprio fabricante, que ele exige, quando ele acompanha a trava, utilizar esse temporizador dele. Então, é obrigatório. Poderia usar só aqui? Poderia. Até dá nas outras travas que não tem o temporizador. Se tem o temporizador, é obrigado a utilizar. Então o neutro, vamos imaginar que a gente já jogou o neutro comum, só vai dar um pulso aqui enquanto ele estiver ativado. Quem vai mandar o comando vai ser a central, através desses cabinhos aqui, ó. E não mais a gente vai aproveitar a hora que ele está energizando aqui a bobina de abertura. Como eu falei, isso vai dar bastante problema e realmente dá. Então, esqueça de ligar direto aqui, por isso que até nem fiz o exemplo. Então ele vai mandar o sinal por aqui, tem um microcontrolador aqui embaixo, e ele vai ativar o relé pelo tempo necessário. Destravou pistão, abriu, depois de 5 segundos ele fecha de novo. O interessante, pessoal, é que quando você for utilizar uma trava sem a placa temporizadora, em algumas placas, por exemplo essa aqui, ó, veja que aqui dentro, aqui na placa, não sei se vai ser possível ver, tem um jumper aberto escrito trava. A gente deve fechar esse jumper. Já nessa placa aqui não precisa. Aqui a gente deve fechar esse jumper trava. Já essa outra, olha que interessante. Essa aqui já tem o opcional 8 acessórios. Essa aqui não tem o jumper trava. E para que serve esse jumper? Quando você fecha o microcontrolador, que é o cérebro da plaquinha, quando você dá o comando para ele abrir, ele atrasa a abertura em meio segundo. Nesse meio segundo ele dá o pulso para abrir a trava. Libera a trava e aí depois ele aciona o motor. Mas nessa aqui, nesse caso específico aqui, a Wave não precisa. Quando se tem o terminal ali para o opcional 8 acessórios, não se precisa desse jumper trava. Então nesse caso aqui, a princípio tá pronto. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é isolar bem para mim não fechar um curto, ó. Tá vendo que já estava encostado aqui? Não tomar choque e não tacar fogo em tudo. Então eu preciso isolar isso aqui e aqui é o que eu vou fazer agora. Isolei cabinhos para evitar uma treta. E olha como fica feio. Bem que eu não caprichei muito porque eu tô fazendo só um exemplo na bancada. Mas isso sim é acabamento de serviço. Isso aqui não. Eu vou só afastar tudo aqui para evitar de... Agora eu vou alimentar aqui na régua, no filtro. Ok. Agora vamos ver. Eu vou acionar num sentido. Mandar ele parar. Ok. Eu vou deixar isso aqui em pé pra gente ver acender o LED ali. Agora eu vou acionar no outro sentido. Aí só. Deu tempo, liberou a trava. Mandei desligar. Agora seria o fechamento.
Veja que nada acontece. Ok. Agora na abertura, ele tem que recolher o pistão aqui, acender o LED lá por um determinado tempo. Destravou. Ele vai dar o tempo de aproximadamente 3, 4 segundos. Libera a trava. Olha só o tanto que é fácil. E só vai funcionar na abertura, ó. Então imagine que aqui tá fechando. Não aconteceu nada, ó. Nem acendeu o LED lá. Parei. Agora ele vai abrir e vai ter que acionar a trava de novo. Ó. Destravou. Dá o tempo. Ele faz isso através desse temporizador e lá também, né? Qualquer um dos dois pode atuar para evitar dela ficar acionada direto e queimar por excesso de temperatura, né? Excesso de calor, né? Vai aquecer demais e vai derreter a bobina. Então, uma consideração importante também que eu não falei antes. O pessoal tem a mania de ligar direto, como eu já falei aqui, porém tem que se tomar o cuidado porque hoje tem muitos motores trifásicos. Ou seja, você liga no monofásico, porém aqui não é uma placa, uma central de comando, e sim uma inversora. Se tu ligar direto a bobina, logo você vai ter uma associação em paralelo de bobinas. Tu vai alterar as características da bobina do motor. Como ele é trifásico, ele tem medidas exatamente iguais. Então você vai alterar a resistência ômica da bobina, a reatância indutiva. Então você tem que tomar cuidado. Por isso que eu já nem demonstrei ligando direto ali, para evitar de alguém fazer aí em campo e queimar motor. Então procure sempre a plaquinha acessório da sua placa de central aqui de acionamento, porque todas têm. Então, independente do fabricante, você tem que comprar essa plaquinha opcional. Essa aqui é da Garen. E veja que eu usei aqui uma trava eletromagnética de outro fabricante, que não tem nada a ver com nenhum dos dois, né? Para mostrar que é compatível e é possível sim usar outros fabricantes. Não necessariamente tem que ser o mesmo fabricante. E veja que não tem muita complexidade. Você só tem que cuidar da infra, fazer bem feita, bem escondida, porque é energia elétrica, é uma tensão alta e uma corrente alta também é perigoso. Cuidado ao manipular sempre, desliga tudo e faz as conexões que não tem erro. Veja que eu não precisei fazer nenhuma configuração na central, realmente nenhuma. Apenas selecionar o jumper lá no módulo acessório para dizer que era uma trava. O resto já está tudo pronto. A única coisa que se tiver invertido aqui, ela acionar no fechamento e não na abertura, você vai ter que inverter as bobinas e o fim de curso da placa. Como eu falei, eu vou só abrir aqui bem rapidinho, só para mostrar como é relativamente simples aqui a parte mecânica dela. Vou tirar esses 4 parafusos que servem para fixar ela em algum local, né, com a basezinha. Ok, olha só, pistão com a mola que já vai forçar ela naturalmente a ficar nessa posição. Também auxilia no fechamento, ela não precisa retrair o pistão. A hora que ele estiver fechando, por exemplo, aqui, ó, ele se ajusta automaticamente, ó, até encontrar o furo e entra naturalmente. A bobina, uma proteção térmica, e lá no fundo é o mecanismo da chave para deixar ela travada aqui, ó, quando falta luz, ó. Voltou, é só uma trava plástica que tem lá, que se pressiona ela pro sentido da bobina aqui. Então veja que é bem simples a parte mecânica dela, não tem muita complexidade não. Aqui segura a bobina, aqui é uma proteção de plástico para manter ele alinhado aqui o pistão. Então eu vou encerrar esse vídeo porque ele já ficou bem longo, mas a ideia era essa, mostrar o funcionamento, como ligar e instalar a trava. Então tá feito, eu agradeço aí quem assistiu até o fim e peço também o like e que se inscreva no canal para ajudar a gente, isso é muito importante para ver se o canal cresce, né? E muito obrigado e até um próximo vídeo. E vamos fazer um último teste. Ah, funcionando. Ok.